20 anos. 15 anos já, né? 15 anos já. 22, 15 anos. Ali por quê? O interesse pessoal de muita gente lá ficar brigando a troco de nada. No começo, o pessoal achava que eu queria tudo para mim. Pelo contrário, eu queria bonificá-los, no meu entender, teria que tudo junto, vender tudo e dividir partes iguais. Não, é meu, é meu. É esse meu que é o possessivo, né? Esse aqui dá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, dona Elisa. Estava te aguardando. De novo? Agora você só vive me aguardando. Jorge, mas é assim mesmo, viu? É assim mesmo. Infelizmente. Né? Bom, quem vai fazer a peça hoje é o Jorge? Serve sem apego, doutor Helena. Serve sem apego. Usa sem algemar. Ó, que nós estamos conversando. Usa sem ficar preso. Desidentifique-se. Eu estou acrescentando aqui. Os bens de que desfrutes. Medita nas riquezas. Estou rico, né? E já se dispersaram. Isso foi no passado. A gente conversou isso aí na semana passada, né? A questão da riqueza. Antigas obras de arte valorizam os museus. Títulos de ascendentes são brasões sem calor. Que sejas ou tenhas, faz o melhor que podes, serve sem apegar-te, pertence a Deus. Eu ia brincar com o Roberto. Faz a prece agora, Roberto. Para levar nossos pensamentos. Senhor Jesus, envolva as almas e ligadas a nós ainda, via pensamentos contrários. Estávamos pensando, nem você, nem ele, nem outro, mas o pensamento acudiu. E almas detratoras contra. Nesse instante, nós vamos estudar as questões sobre os condicionários. Você, meu irmão, fora do corpo físico, que não é simpático, esse estudo, não, que nos enriquece de culturas e entendimento da verdade maior, foi prescrita por Jesus aqui na Terra. Você receba presente. Eu estou lhe enviando pensamentos bons. E faça porta-voz. Todos. Somos, até o momento, 3 ou 4 pessoas. Mas há inúmeros espíritos ligados também na rede. Os seus pensamentos bons cheguem a esses espíritos. Mais uma vez, Senhor, assunto que será tentado na noite de hoje, sobre os contos. Nós, médiuns, e na passividade, perdendo a sensibilidade, somos instrumentos sempre em condições. No coração de todos nós, do agora e sempre. Cada lar, presente, não, cada lar, próximo aos nossos, recebam essas vibrações de amor. Lares de todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje o senhor Roberto não conseguiu entrar, não, né? Chegou ele aí. Hoje é o livro dos Espíritos. Pergunta 483, que é a última pergunta sobre os convulsionários. Né? Espera só um instantinho que eu estou tentando conectar o iPad, que a internet é nova, mas estou levando uma surra. Tá vendo? Sem universitários nada funciona. Esse é um grande problema nosso. O senhor Roberto
A gente não sabe fazer nada. Eles que têm que fazer, deixa eu ver. Que é senha. Senha. Ainda há pouco uma tia minha ligou para mim, que mora lá na Tijuca, né? Aí eu atendi, ela, ué, quem está falando? Sou a Fran. Oh, eu não liguei para você. Caramba. Não, olha só a questão. Acho que eu toquei no telefone alguma coisa. Tocou em meu nome. 49. Faz parte, não esquenta não. Só sem querer me evocou. Ai. Nós estávamos conversando no começo, né? Pronto. A outra lúcida e a outra coisa. Pronto, vamos lá. Livro aberto, iPad conectado, tudo resolvido. Pronto. O estudo de hoje é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2, no capítulo 9, na parte dos convulsionários. Vamos ler a última pergunta dos convulsionários. Vamos lá. 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Nós, nas semanas anteriores, falamos sobre isso, né? Que eles entravam num estado tão grande, né? Digamos, de euforia, o Kardec usa uma palavra lá, que é êxtase, né? Diz que quando o espírito é o encarnado entre êxtase, tanto que ele não quer voltar, né? Vocês estão falando do lado legal do negócio, que vai embora e não quer voltar, né? Ele realmente não sente muita coisa por aqui, né? Que ele está tão feliz como espírito lá em cima que não quer voltar, né? E realmente ele também se torna insensível. E a gente fala sobre essa insensibilidade, né? Nós já falamos, né? Ela pode ser através do hipnotismo, da empolgação, né? E remédios, né? Remédios que através de química, né? Acupuntura, tem um monte de coisa que causa insensibilidade. Mas essa insensibilidade dos convulsionados, ela é assim espontânea. Eles entram naquele estado e, né, se tornam insensíveis. Aí a gente leu na Revista Espírita que alguns, né, pediu para ser crucificado que nem Jesus, pediu para apanhar, né, um monte de coisa. Mas qualquer um de nós pode estar sujeito a isso. Quando eu li essa pergunta aqui, eu me lembrei de Serra dos Aimorés. Tá? Digamos que uns 48 anos atrás, não chega a 50, porque eu devia ter 12 ou 13 anos de idade. Vou botar 48, que eu teria 13 anos. Né? Lá nós tínhamos uns passeios que era assim, vamos na roça do fulano. Antigamente, o pessoal que tinha fazenda, roça, gostava da visita, assim, né? Uma visita mesmo sem esperar. E geralmente a gente escolhia alguma roça que tinha assim, um lugar para tomar um banho, né? Mineiro gosta disso, né? Como não tem praia, né? Tem um açude, uma represa, qualquer coisa. E tem as frutas, né? A gente ir lá no açude, dá uns mergulhos e tal. E escolhemos lá uma roça, né? Eu não me lembro se era do... Vamos lá. Olha só, o programa de índio. Uma légua, a distância da cidade lá. Uma légua, 6 quilômetros mais ou menos. Fomos. Quando nós chegamos na roça, que entramos dentro da fazenda, vimos umas vacas com bezerro. Tá? Um dia que estava conosco, tinha homem, tinha mulher, eram uns 8 a 10. Falou, gente, olha só, aquelas vacas estão recém, né, paridas, os bezerros são novos. Elas são mansas, mas elas, nessa época, que os bezerros são muito novos, elas ficam muito preocupadas. Por favor, não mexam com elas,
nem com os bezerros. Mesmo que o bezerro venha brincar contigo, que é normal, finge que não vê, seja, né? Então, muito bem, passamos, um bezerro começou a pular lá para a gente, todo mundo, né, na nossa, mas sempre tem aquele famoso espírito de porco no grupo, né? O último, quando o bezerro passou perto dele, puxa o rabo do bezerro, o bezerro cai. Quando o bezerro caiu, nós só vimos aquele negócio sacudindo na cabeça assim, lá de longe, estava assim, uns 30 metros, 40, era a mãe. Aí quando nós olhamos assim, ó, vamos correr que ela está vindo aí braba. Só que nós olhamos para o lado da estrada e para o outro, a cerca era longe. E nós vimos que tinha uma cerca assim, a uns 5, 6 metros num certo sentido, na nossa frente. Só que nessa cerca tinha um manguezinho para a gente passar. Eu não sei o nome que dá aqui no Rio. Lá a gente chama de braquiara. É um matinho que nasce no mangue, mas quando ele é novinho, ele é um espinho, tipo uma caninha, assim, ó. Tipo isso aqui da caneta, isso aqui, duro. Depois ele cresce e vira capim, o boi come, né? Olha, aquilo machuca muito. Se passar num mangue que tem aquilo, machuca muito. Mas na hora do medo da vaca, nós passamos correndo naquilo. Tinha assim uns 5, 6 metros do mangue, né? Passando correndo. Tinha uma cerca de arame farpado, eu não sei como, todo mundo passou por baixo, ou por cima, por dentro. Ninguém sentiu nada. E a vaca foi até na beira da cerca atrás da gente. Quando ela chegou lá, que ela viu a cerca, né, deu umas fungadas, mexeu a pata, voltou. Bom, nesse momento nós ficamos nesses convulsionais. Né? Ninguém sentiu dor para ir para o outro lado da cerca. Mas quando a vaca foi embora, que ficou todo mundo assim mais tranquilo, olha, gente. Acabou a incorporação. Olhava para o pé, não furava o pé, o negócio não furava o pé, não, mas ficava aquela mancha roxa, machucada, entendeu? E chinelo voou no meio do mangue lá, né? Todo mundo chegou lá descalço, uns se arranharam no arame farpado, passando por baixo da cerca, aquela confusão lascada. Aí começou as dores, foi justamente, né, a questão dos convulsionários. Nós ficamos num estado tão grande de medo que nós perdemos os... Hein? É? O espírito de porco, como é que ele ficou? O espírito de porco. Nós quase batemos no cara depois. Mas o pior não é isso, gente. A história não acaba aí. A vaca tinha estrada, certo? Um lado para cá, o lado de lá. Nós notamos, olha só, nós notamos que o mangue, a gente saía por aqui, pelo lado esquerdo. Só que a vaca foi para lá. E pelo lado direito, o mangue aumentava muito. Você tinha mais matinho lá para machucar a gente. Então, qual era o melhor? Meu filho. Olha o melhor caminho, voltar por onde nós passamos na ida, machucando o pé, só que os chinelos voaram tudo, ninguém nunca mais sabe onde foi parar aqueles chinelos. Sumiu lá no meio. Então, a dor da ida nós não sentimos, mas a da volta foi pior, gente. Então, é isso aí. Né? A gente entra nesses estados aí de tipo convulsional, perde a sensibilidade do corpo físico. Por exemplo, você está jogando bola. Né? Quem jogou bola, pancada, joelhada, porra, canela num lugar sensível, a gente levava pancada na canela, quando acabava o jogo, aquele ovo dolorido, ia botar o gelo, mas doía em botar o gelo. Quer dizer, quando a gente está muito concentrado numa coisa, né, a gente perde essa sensibilidade. Né? É uma coisa impressionante. Só que eles, né, era uma coisa mais impressionante ainda, que era numa empolgação. O Miramês vai falar no livro dele, que eu achei interessante, que é a fé. Eles tinham fé naquele diácono, né, que é onde eles botavam a mão no túmulo, certo? E entrava em estado de convulsão, né? Foi o que nós lemos na revista espírita, né? Eles tinham fé. A fé que eles tinham era suficiente para isso. É uma coisa interessante mesmo. Eu achei muito interessante isso, né? E em vários lugares, assim, momentos, a gente está vendo um negócio também, está muito empolgado, a gente esquece de comer. Acho que todo mundo já aconteceu isso. Boa noite, prima. Boa noite, Consuelo. Né? Então, Kardec está perguntando.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Kardec está perguntando uma coisa que é interessante, porque os convulsionários sentiam, mas nós também, todo mundo passa por isso. Por essa insensibilidade física sem remédio. Com remédio é mole, né? Vai extrair um dente, vai obturar, o cara vai lá no pezinho do dente, né? Vai fazer uma operação, às vezes é só anestesia local, às vezes é geral, né? Hoje em dia, os partos, né? A maioria é aquele parto da anestesia peridural, né? Que fala, né? A mulher, né? Não sente dor, mas em compensação atrapalha também aquele trabalho que ela tem de empurrar o neném para fora, né? Mas do 0 a 0, sem nada, é uma situação complicada, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Alguém já correu de vaca aí também? Não, eu só gostaria, você está falando isso, aqui lembrando. É um pouco baixo. Está um pouco baixo? Está aqui um pouco. Melhorou agora? Ou não? Melhorou. Vou apertar aqui melhorou agora? Melhorou. Então, eu sei que a maioria não trabalhou com enfermagem, mas vocês devem ter escutado algum relato. Principalmente quem trabalha em pronto-socorro. Quando chega baleado, quando chega pessoal com acidente de veículos, corre, pega para capar da rua. Mesmo hospital de grande ou pequeno porte, quando tem a assistência, é uma correria. Alguém, por exemplo, quando um paciente está entrando em um óbito e parou, está parando, um corre para um lado, corre para o outro, chuta, um passa por cima. Ninguém, depois que o pessoal começa a refletir, o que eu fiz, o que é isso, o que é assim assado, olha, e às vezes a situação toda modificada assim, no panorama de uma coisa só. É isso que eu estou entendendo, isso que você comentou aí em relação à perda da sensibilidade. A gente entra num quadro, será qual é o nome? Seria isso aí, né? Pode ser você está lúcido ou sonâmbulo lúcido, e você fazendo as coisas sem se dar, né? Às vezes. Eu vi um médico uma vez entrando com um catéter para perfurar, né? Para colher material de fígado. Ele entrou por trás. Como é que ele fez aquilo? Eu não sei. O homem estava lá, um garoto novo. Ele entrou por trás para não lesar a coluna, não lesar um nervo, né? Que ele chama de peridural, ali naquela região. Entrou com um troço, saiu, chegou lá no fígado. Eu fiquei olhando, que a gente vê por escopia. Como esse homem fez isso? Eu não sei. São coisas. Isso aí tem que perguntar ao pessoal do lado de lá, ajudando o cidadão. E a gente pergunta a ele, fala assim, como você fez isso aí? Ele disse, não me pergunta não, que eu também não sei. Ele falou assim, eu atribuo a Deus. E eu era um garoto. Muito bom. O nome dele, se eu não me engano, acho que era Rafael, uma coisa assim. Rafael. Ele veio aqui para o Hospital de Bom Sucesso. Intervencionista. Então, alguém mais quer comentar sobre alguma coisa, sobre essa insensibilidade? O Jorge lembrou uma coisa interessante, os acidentes, né? Houve um acidente também que eu soube de uma pessoa, estava duas senhoras, né? Assim, uma mãe e uma filha, sendo que a mãe devia ter seus 70 e pouco, forte, tá? Gordinha. E a filha, né, com seus 50, as duas bateram com o carro, caíram numa vala. Aí a filha ficou tão preocupada com a mãe, né? Correu para tirar a mãe. Enquanto não chegava socorro, ela mesmo tirou a mãe de dentro do carro. Ela magrinha, a mãe gordinha, né? Olha o sacrifício. Ela já também com mais de 50, não era nenhuma jovem, até chegar a ajuda, puxar a mãe para cima do barranco lá, que elas tinham caído. Tudo bem, foram para o hospital, tiraram o raio-x da mãe, e ela atendendo a mãe, preocupada com a mãe. A mãe não teve nada, graças a Deus. Nada, nem arranhão.
foram para casa. Quando chegou em casa, que ela foi tomar um banho, que ela olhou para a mãe aliviada, deu uma dor enorme no braço. Enorme, enorme, enorme. E ela começou a gritar mesmo, a dor era horrível, horrível. Bom, correram com ela para o pronto-socorro. Ela estava com o braço, o pulso fraturado. Quase que fratura exposta. Bem, negócio bem... Quer dizer, naquela... Boa noite, senhor Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. Naquele afã, né, de ajudar a mãe, preocupada com a mãe, com a saúde da mãe, ela esqueceu dela. Tá? Esqueceu dela, quer dizer, e também ela entrou nesse estado de insensibilidade. Ela deu trabalho depois com esse pulso, tá? O negócio não foi brincadeira, deu trabalho depois, teve que operações, cirurgias, etc., mas até que normalizou também. Então, essa é a pergunta, né? E a resposta está bem assim, é aqui, que vai falar logo aqui, né? No início da resposta, o que acontece nesses casos. O que aconteceu com os convulsionários, ou seja, a nossa empolgação, a nossa fé, né, a nossa atenção, concentração naquilo, vai criar. Tá? A resposta fala aqui, né? Um efeito magnético sobre o nosso sistema nervoso. Vai anular o sistema nervoso durante algum tempo. A resposta está aqui dos espíritos. Né? Até o primeiro ponto está aqui essa resposta. É uma coisa interessante. Mas acontece, já aconteceu acho que com todos aqui, e vai acontecer sempre. Alguém mais quer comentar? Pergunta 483, viu? Lourdinho, Consuelo e seu Roberto. 483, tá? Nós só lemos a pergunta, só estamos estudando a pergunta, agora nós vamos estudar a resposta. Alguém mais quer comentar alguma coisa aí? Eu estou aqui lembrando, o Kardec, lá no Livro dos Médiuns, não sei se é 171, 79. Elisa, você está sem som, viu? Ele tratando das questões, né, do médium, ele fala que 179 também. Não estou lembrando qual é a pergunta. Lá no Livro dos Médiuns. E o perispírito. O perispírito, o corpo é organizado. Obviamente, o perispírito também é um corpo. Né? É matéria também. Então, ele é organizado para a produção do fenômeno. Não sei se foi você quem comentou, ou se foi em outro lugar, falando dos livros mensageiros, dos médiuns fracassados. Tem o caso do Joel e tem vários outros lá. Né? Que tinham a tarefa... Coisa rara, né, Jorge? Coisa rara. Coisa rara, médio fracassado. Coisa rara. Tem um que foi abonado, foi abonado pela dona Veneranda. Eu não sei qual é o nome dele. Então ele fez uma tarefa, Joel, né? Específica. E o danadinho todo a perder. Então, eu penso muito nessa. Isso para mim foi lição. É lição. Puxa vida, eu tenho um corpo organizado para o trabalho, por isso que eu não me refuto. Eu estava lendo do nosso lado a lição, me lembra do Francisco, aquele que desencarnou num acidente, e o pai dele, né, o pessoal que tinha bom crédito lá, levaram ele, intercederam, levaram ele para o nosso lar. E ele lá, ele via, né, os vermes consumindo o corpo, ele estava naquele quadro. Aí a Narcisa, lá no comecinho, ela diz, André, que lá ele não tinha, com passagem de plantão, ele não tinha passado o plantão direito, e a dona Laura foi cobrar ele. E aí, como é que foi a noite? Aí, mais ou menos assim. Né? Aí ela disse, ela ficou satisfeita com o trabalho dele e tal, e narrando que a abnegação, ela falou abnegação e devotamento. Eu li várias vezes, mas nunca prestei atenção. A gente vai lendo, hoje eu estou lendo mais devagar, falando da abnegação e do devotamento.
nós médios que trabalhamos mediunicamente, vamos dizer assim, falando, né? Mesmo que seja um passista, o cidadão tem um trabalho específico. O seu corpo está organizado. Eu falei muito aí, mas só com o intuito de corroborar, para ajudar, para a gente chegar aqui. Porque se o nosso corpo não está, você pode pisar em prego e tudo mais, vai sentir tudo naquela hora. Aí o pessoal vai dizer, isso é um médio falso. Não tem nada a ver. Os faquires, né? Também, Isso. né? Não quis falar, porque senão não fala muito. Deita na cama de prego, pisa na brasa, fica sem comer um enorme tempo, não é isso? E também eles são insensíveis à dor. Nós não conseguiríamos ficar, sei lá quanto tempo que eles ficam até sem comer, 1 mês, 2, né? Então, a gente vê que é uma coisa nossa, né? Nossa. É um assunto, conforme eu falei semana passada, né? Eu nunca tinha reparado nesse assunto, não, hein? Eu acho que eu faltei no dia dessas aulas aí para casa com outras pessoas, porque eu realmente não tinha reparado isso. Alguém mais quer falar? Elisa, vamos lá? Está com o som fechado, Elisa. Eu sei. É que meu remédio caiu, eu estava procurando, aí estava fazendo uma barulheira, aí eu achei melhor fechar o microfone. No final eu não achei e fui lá pegar outro. Bom, deu certo, não deu? Depois eu acho. Eu falei, vou pegar outro, é mais fácil, depois eu acho. Os gatos dá água para gato aí. Não, as gatas agora já tá velha, não faz mais essas coisas, não. Quando era criança fazia, agora não faz mais, não. Ela não pega o comprimido, não? Cuidado, não, hein? Não pega, não. Mas também ele tá aqui em cima da mesa. Ele não tá no chão, não. Bom, vamos lá. Pergunta 483 do Livro dos Espíritos. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Respondem os espíritos. Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Então, aí também é onde entra também os espíritos, tá? Através da sugestão, tá? Do magnetismo do espírito. Frânio, então, eu não posso dizer que Jesus não sentiu dor por causa do magnetismo dele? Não, gente, Jesus sentiu dor. Kardec fala isso no livro A Gênese, tá? Eu não me lembro o capítulo, eu sei que eu acho que é o 15. Capítulo Mas ele 15. poderia usar, então. Aí ele fugiria do propósito dele, né? Eu não vim destruir as leis, tá? Mas sim fazê-las cumprir. Ele sentiu dor porque ele estava num corpo de carne. Ele pode ter sentido menos dor, né? Mas dor ele sentiu. Não, é o que eu estou falando. Como você falou do faqui, como você falou das pessoas que às vezes... Tem pessoas que às vezes levam um tiro, não sente na hora e tudo. Vai falar agora sobre isso até. Né? Pelo momento, então, é que eu estou falando. Se ele quisesse, ele não sentiria dor, porque ele pode muito bem prover desse magnetismo, né? Mas eu acredito, conforme fala Kardec, né, que foi normal. Ele foi uma coisa normal, né? Ele realmente foi, né, pregado na cruz, sentiu, né, as dores. Ele, em momento nenhum, né, conforme ele fala, não vim destruir as leis, mas sim fazê-las cumprir. Isso aí bate muito, Consuelo, com um assunto que não é nosso aqui, mas só para como o pessoal que fala que Jesus tinha um corpo fluídico, né? Bate muito com isso. Né? Realmente, se ele tivesse um corpo fluídico, ele não sentiria dor nenhuma, é fluídico, né? Mas não tem nada a ver. Também os soldados romanos pediria lá o Simeão para carregar a cruz. Tem alguns livros que falam que Jesus, muito embora tenha sido Jesus, ele passou por todas as vicissitudes da existência dele na carne. Então, se ele no passou livro Renúncia, no livro Renúncia, quando a Alcione pede para reencarnar aqui para ajudar o grupo espiritual dela, principalmente o Pólux, né?
o Artênio fala para ela, olha, nem Jesus fugiu das leis do planeta. Ou seja, é dor mesmo, é sofrimento mesmo. O nosso planeta, conforme nós sabemos, provas e expiações. É um planeta que, infelizmente, a gente precisa disso para aprender. Nós somos muito rebeldes, né? Se não fôssemos tão rebeldes, talvez, de uma outra forma, nós aprenderíamos. São raros que aprendem no amor, né? A maioria só na dor mesmo. Tá? E mesmo que aprenda no amor, se a gente for dar aquele negócio que nós falamos na semana passada, for dar uma olhada na vida, né? De espírito daquele indivíduo, lá para trás ele passou por poucas e boas por rebeldia também. No livro Libertação já falamos várias vezes, né? Quando o André Luiz fala, esses criminosos aí, o Gúbio rebate. André, esses criminosos somos nós em outras épocas. Né? Então, a lei do planeta, tá, Consuelo? Dói. Vamos lá? Vamos. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Esses exemplos que nós demos, da senhora que queria, né, salvar a mãe, preocupada com a mãe, a corrida da vaca. Nem gosto de me lembrar dessa corrida, mas faz parte do estudo. Então é isso aí, a exaltação, né? A gente está tão ligado naquilo, né? No nosso caso foi medo. O medo, tá? Como é que fala? Nos anestesiou. Legal. E N casos. Tá? O caso que a conselheira falou aí do tiro, nós vamos ver daqui a pouco no comentário de Kardec. Ele vai comentar sobre isso. Dir-se-á que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis. Não, como os espíritos, né? Parece que ficou tudo no espírito. O espírito sente dor, gente, física. Né? Não há dor física no espírito. Há dor moral, diferente. A não ser, veja bem, estamos falando no geral, foi o espírito materializado demais, a Terra é diferente. Então, o que os espíritos estão falando aqui, né? A vida se retirou do corpo, ficou todo espiritual. Então, não há dor no órgão, na mão, no pé, não seja lá o que for. Online? Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Viu? Alguém quer comentar alguma coisa da resposta? Tem tudo que a ver com o que nós falamos, né? Estamos concentrados em algo, né? Parece que a vida saiu do corpo físico, realmente. Parece que o espírito está manobrando tudo. Eu não sei onde foi que eu li, se foi hoje, no Livro dos Espíritos, se foi o Evangelho de Chico Xavier, porque a gente nós analisamos muito do lado de cá. Eu acho que foi você que comentou também um dia, você se sente espírito? Não foi isso que você falou, hein? Eu sempre pergunto. Nós não nos sentimos espíritos. Então, nesse livro, acho que foi no Evangelho de Chico Xavier. Está embasado aqui nesse momento, nesse finalzinho aqui. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com alguma coisa, o corpo nada sente. Então, nós estamos ligados ao corpo físico, mas a vida é do espírito. Aí por aí a gente vai vendo, analisando os fatos direitinho, nós vamos vendo que nós estamos arraigados ainda à vida física. Não estou, está. Porque por aqui a gente tira. A Consuelo acabou de comentar. Jesus estava tão desprendido, né? A pergunta 401, né? 401, que é sobre o sonho e sonos. Os espíritos também não falam uma coisa na resposta, no quarto ou quinto parágrafo da resposta. Deixa eu ver se... Vamos lá. 401. Ou 400, eu fico sempre em dúvida se é 400 ou 401. Pô, tá aqui pertinho.
Peraí, marcar. Acho que é 400. 402, gente, 402. 402. No resposta, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Graças ao sono. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vós. Continua? Continua. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõem a instruir os outros. Bom, aí o Jorge falou, a verdadeira vida do espírito. Tá aí. Tá? Como eles já não estão mais, veja bem, está falando de espíritos superiores, missionários, reencarnados entre nós. Eles não estão mais acostumados, passaram por isso, mas não estão mais nesse... Esse hábito não faz mais parte deles. Tá? Eles entendem as coisas totalmente diferentes de nós. Então, é difícil para eles ficarem aqui o tempo todo. Tá? No sono, eles vão lá junto aos amigos dele, justamente por isso. Ficar no lugar da sintonia deles para, né, digamos, se magnetizar de fluidos bons e aguentarem a missão. Tá? Então, é isso aí. A vida é do espírito. Essa é a verdadeira vida. Só que nós ainda não estamos nela, estamos nessa de cá. Né? Como fala, né, o Marco Aurélio, está lá no Missionário da Luz, nós estamos no chiqueirinho, e a gente gosta do chiqueirinho, né? Esse que é o problema. Tá? Então, a gente vê que quando o espírito reencarna aqui, um espírito superior, um missionário, né, isso aqui deve ser muito angustiante para ele, muito assim, abafa, né? Como se estivesse faltando, digamos, entre aspas, o ar, né? Negócio assim, abafado. Então, tem um pouco a ver com isso dos convulsionários. Quando nós estamos nesse clima, que é tipo um êxtase, falando na pergunta anterior, né? É um clima de êxtase para nós, perdemos a sensibilidade, que é o espírito agindo. O espírito, esquecido do corpo de carne. Está aqui na resposta, né? Não sabes que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê, nada ouve. Então tem muito a ver com isso. Nós não estamos nesse nível desses espíritos superiores. Nosso nível é abaixo. Tá? Eles não. Né? Para se sentirem bem, vão onde eles gostam, se sentem bem. O lugar de origem deles. Fala. Nós poderíamos atribuir Francisco de Assis como... Oi? Nós poderíamos atribuir o Francisco de Assis como um convulsionário? Eu vou citar um caso. Quando ele foi lá no Rigoroso, eu acho que o Leão, o Padre Leão, se eu não me engano, aquele que o seguia, não sei o nome. Eles bateram lá numa porta lá no Vaticano, se eu não me engano, ou algum lugar ali. E o homem atendeu, o que vocês querem? Não, aqui não tem nada. Achando que era mendigo e tudo mais. E ele deu graças a Deus. Mas, irmão Francisco, você está vibrando porque, graças a Deus, ele dizia, olha aí, o outro sentindo tudo, que estava mais atrasado. E para ele, levando frio à boa. O Jorge, foi para a igreja que ele tinha lá, né, consertado e fundado a Fundação Franciscana. Tá? Foi lá que aconteceu isso com ele. Não reconheceram ele. Não reconheceram ele. Aí o pessoal deu um jeitinho lá, botou o chefão lá para sonhar. Põe esse nome para dentro. O Inocêncio. Inocêncio III. Quem gosta disso aí é o Miramês, no livro Francisco de Assis, né? Ele sonhou com o ex-papa Telésforo, que disse que era um papa muito bom,
e achou que tinha sonhado com Jesus, né? Aí o Jesus mandou trazer esses homens de volta. Vai lá e procura eles, manda trazer de volta, né? E o interessante é que aquele cara que acompanhava o Papa Inocêncio III era o não sei o quê, Paulo de... Não sei o quê de Santa Cruz. Não sei se era Pedro ou Paulo de Santa Cruz. Tá? É o nosso querido Emmanuel. Tá? Você vê que o Emmanuel vem dentro da igreja, né, há muitos séculos. Né? Foi Padre Damiano, foi o Manuel de Nóbrega, né, foi no início daquela briga, né, o Arius, o presbítero Arius, e está dentro da igreja há muito tempo. Tá? E trouxe muita coisa para a gente. Né? Até essa ajuda ao Francisco foi ele que também providenciou. Né? O Alcione também, ele foi padre também. Né? O Damiano. É o Damiano. É. Vamos lá? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Sou Roberto? Não. Então, agora nós vamos ler os comentários de Kardec, né? Vamos lá, comentário de Kardec. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplício, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada como por efeito de um anestésico. Sabe-se que, no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Pois é, o cara toma um tiro lá no meio do confronto, né? Da batalha, não sente. Né? E ao passo que se ele tivesse descascando uma laranja e cortasse o dedo, né? É uma coisa interessante mesmo, né? Somos nós, né? Somos nós. Tá? Então, às vezes é isso aí. E aí a gente vê os heróis, né? Os heróis que a gente vê tanto falar isso. Porque naquela hora o cara tá tão empolgado, tá com, né? Que a gente até fala, né? Tem uma força que não conhece. E encara, né? As batalhas, as dificuldades. Por aí mesmo. Alguém quer falar, já? Não. Visto Tá? que Não, você vai falar, esse exemplo aqui é maravilhoso do tiro, né? Do combate, né? Sair ferido, baioneta, tiro, seja lá o que for. Né? Aquelas negócios de joga granada, vem aqueles fragmentos de granada, o cara está lá na confusão, não sente. Quando para a confusão, aqueles buraquinhos, aquilo deve doer pra caramba, né? É um monte de... Nossa Senhora, imagina, não é uma dor em um lugar só, no corpo todo às vezes, né? Vamos lá, Liz. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. Bom, isso aqui, vamos voltar à Revista Espírita. Todo mundo ia lá pro túmulo do Frei, eu esqueci o nome dele, François Parry. É isso, Elise? François Parry. Né? Botava a mão, incorporava, curava, fazia os escambau. Só que aquilo foi criando um tumulto tão grande no cemitério que, né, as autoridades acharam por bem, junto à igreja, na época que mandava muito, a Igreja Católica, acharam por bem acabar com isso. Foi proibido lá naquele cemitério essa prática, tá? E poderia ser preso quem fosse, né, estivesse lá e fosse pego em flagrante. Aí o Kardec está falando, poxa, como é que pode a autoridade, se é uma coisa que tem muito a ver com espíritos, né, ter acabado com isso? Bom, em primeiro lugar, nós falamos aqui, na aula passada ou retrasada, sobre o exército da China, aquele motim que houve na Praça Celestial, e quando nós vimos que um chinês parou em frente aos tanques,
e os tanques respeitaram ele. Acho que todo mundo se lembra disso, né? E ali, né, a China não é igual a gente, né? O negócio lá é mais duro, né? O que eles fizeram? Eles viram que o exército também estava abalado. Veja bem, a ideia se torna muito forte, né? Aquela ideia ali no caso, aquela sugestão, seja lá o que a gente pode falar, empolgação, se tornou muito forte e eles viram um meio de acabar com aquilo. Pegaram aquele exército que estava ali, em Pequim, mandaram para algum lugar e trouxeram outro exército, né, outro destacamento de outro lugar da China, que não tinha nada a ver com isso, e botaram lá. O final, não me pergunte, que eu não sei. Mas deve ter sido alguma coisa, algo triste para alguns, né? Então, como é que o chinês, né, a cultura milenar, soube acabar com o negócio, né? Tirou, né, a coisa do lugar e trocou. Trouxe pessoas que não estavam impregnadas daquela situação ali. Né? Tem muito a ver com, a gente sempre fala, alcoólatra anônimo, né? Quer parar de beber, o problema é nosso. Não quer parar, não adianta ir para lá. Tem muito a ver com isso aí. Porque o ambiente lá no Alcoólatra Anônimo é para quem realmente quer parar. Eles não aceitam que alguém vá lá conversar. Não, eu sou contra, não, nada disso. Então não venha para cá, não venha atrapalhar quem quer parar. E quando a primeira coisa que eles falam, geralmente para aquele que está tentando largar o alcoolismo, é mudar, né, os lugares de frequência. Se puder até mudar de endereço, de casa para outro lugar, é bom. E aqueles lugares de frequência estão impregnados ainda com aquelas energias que o alcoólatra tem e vai atrapalhar ele no tratamento. E é mais ou menos o que aconteceu. A autoridade chegou lá, proibiu, não acabou, ali acabou. Isso não significa que eles continuaram em outros lugares, só que tirou a força. Né? Cortou o cordão umbilical do negócio. Tirou muita força. Tá? Aí, vamos ler o que Kardec vai continuar falando aqui, né? Meramente secundária. Vai. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha é exaltada. O que era a causa? A mãozinha lá no túmulo lá do diácono. A proximidade do diácono. Achando que ele fazia o bem, que ele fazia milagre, que ele fazia isso, fazia a cura. Quer dizer, o médium continuou médium, o espírito que continuou, mas cortou aquele cordão umbilical. Aqui não pode. Enfraquece, tira um pouco daquela empolgação, né? Tira um pouco da fé, digamos assim, do negócio. Né? Alguém quer falar? Pode falar, gente. Então, vamos embora. De ativa que era, passou esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, ademais, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Sim, só fizeram isso, afastaram, né? Trocaram, modificaram o ambiente, né? Com esse afastamento, com essa, né? Aí o que acontece? As energias também não vão ficar ali para sempre. Continuaram, eu vi lá na Revista Espírita, eles continuaram em alguns lugares, mas enfraqueceu muito o movimento, muito mesmo. Tá? O movimento é janeísta, né? Janeísta, né? Começou com o padre holandês Cornelius Jansen, né? Bom, mais alguma coisa sobre convulsionários? 3 semanas, 3 perguntas. Olha só que esse capítulo ele é longo. É que nós estamos estudando. Capítulo 9, da intervenção dos espíritos. Ou seja, a intervenção na vida do encarnado, né? Como eles intervêm em nossas vidas.
Tem um capítulo que vai ser a nossa também, né? A nossa intervenção do lado de lá, ou já passou, já nem sei mais. Acho que já passou, né? É a emancipação da alma, é a gente intervindo lá. Já passou, né? Foi a pergunta 400 em diante. Então, esse capítulo é muito longo, ainda falta um bom pedaço para acabar ele. Agora, o Kardec já esgotou esse assunto para ele e já vai passar para um assunto que esse nós, graças a Deus, acho que todo mundo sabe até demais, né? A afeição, né? Sim, vamos lá. Vamos lá? Pergunta 484 do Livro dos Espíritos. A afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Bom, o que é afeição, em primeiro lugar? Alguém pode me dar assim, uma ideia? Quando eu tenho afeição para uma pessoa, o quê? É um modo carinhoso, eu gosto de ver aquela pessoa, eu me sentir bem com ela. Né? Eu mudo até o tratamento, né, com a pessoa que... Né? Oi? Eu estou falando gosto, simpatias, Isso. o interesse tá? que está se lendo. E tem até um problema sério nessa questão da afeição, né? Que diz que os amigos, né, são os afeitos, né? A gente esconde os defeitos. Já os inimigos, se não tiver defeito, a gente arruma um, né? Hein? É por aí? Gente. Então, é isso aí. Essa afeição que Kardec agora vai fazer algumas perguntas. E são também 4, 5 perguntas, né? 1, 2, 3, 4, 5. E nós sabemos, né, a resposta disso aí, dessa pergunta 4, nós sabemos qual é. Tá? Mas nós temos que ver que está falando sobre espíritos. Às vezes, está falando aqui, a resposta vai falar simpatizo com os bons, maus com maus. Mas o que nós temos que estar ligado nisso é que nem sempre o espírito que, vamos ver assim, ele é afeito a mim, né? Mas aí, primeira coisa, questão de sintonia, de vibração. Mas às vezes ele gosta de mim, mas eu não gosto de mim. Ou seja, eu não me comporto como deveria, não deixo ele realmente me ajudar mais que poderia. É um caso. Há o caso também é o seguinte, suponhando que eu seja um cara mau. Às vezes eu nunca vi aquele espírito, o senhor X, mas ele vai passando ali na rua, me vê, pô, peraí, esse cara pensa que nem eu, age que nem eu, e pode também começar uma amizade aí, ó. Assim como um bom também. Né? A gente vai para o trabalho do bem, fazendo isso e aquilo, chega um espírito, pô, esse cara aí, poxa, eu vou ver se eu pedir permissão, que lá no lado do bom há uma hierarquia que eles respeitam muito, né? Que é a hierarquia moral, né? Pedir permissão para ver se eu posso auxiliá-lo. Quer dizer, é um assunto também bem, tá? É um assunto legal. Não é só afeito, não é bem assim. Agora, só uma coisinha. Hoje eu vi de manhã. Quem viu hoje o RJTV de manhã? Alguém viu? Vi. Bom Viu? dia, Rio. Então, Bom dia, Rio. É o de manhã. É o 7 da manhã. É o que eu Bom vejo. dia, Rio. É Bom Dia Rio, né? É. Tá. O que vocês viram lá de interessante? Interessante ou chocado? O que eu Nem fiquei me lembro. chocada. Quer que eu diga o que eu fiquei chocada? Quer que eu diga para você o que eu fiquei chocada? Não, eu quero ver a coisa que é interessante para nós. Interessante? Sei, o que eu fiquei chocada, eu tenho um que eu fiquei chocada. Agora, se é interessante. Não, veja bem, falou sobre o Vicente Moretti. É isso que deixou você chocada? Ah, tá. Vicente Moretti. Tá? O Vicente Moretti está passando por grandes necessidades, tá? E foi feita uma boa propaganda ali, com certeza muita gente vai ajudar. Mas futuramente a gente também pode, né, pensar nisso aí também, né? Fazer também dar uma ajuda. E eu não vi, porque eu estava para lá e para cá, que eu estava de saída já, mas a Margarete me falou que o Jonas apareceu, né, com cabelinho branco, né? Me deu vontade de visitá-lo, né? E a gente pode até, de repente,
agora para dezembro, se vocês quiserem, é lógico. Então, fazer isso, uma visita, né? Fazer uma campanhazinha, igual nós fizemos agora, né? Para não pesar também, que acabamos de fazer uma, né? E fazer uma visita, dessa vez a gente ir lá entregar, né? Conforme a gente sempre fazia, matar as saudades, né? Fiquei muito feliz em saber que o Jonas está com o cabelinho branco. Olha que legal. Então Deus agraciou ele, né? Longa vida, né? Muito legal. Né? Falando em afeição, nós, Maria Vaz, sempre tínhamos, né? Visitávamos muito o Vicente Moretti, né? Havia uma afeição. Bom, alguém quer falar alguma coisa da pergunta? Que eu fugi um pouquinho do assunto, mas acho que isso é interessante para nós, né? Está dentro Elisa, vamos ver. Hã? Você tinha comentado aí dentro da simpatia, né, das questões, enfim, e ele coloca, ele tem interjeição aqui, ou suscetíveis de se melhorarem. Você comentou as questões da imperfeição da individualidade. Tá? Então, se a criatura ela se propõe, que o espírito ele é simpático, ele fica ali aguardando. Nossa, modificação. À medida que a gente vai acertando, eles vão nos inspirar. Agora, não vai botar o dedo na ferida, de maneira alguma. Quem tem que tratar da ferida somos nós. Mas as ideias serão sempre lançadas. E muitos de nós destoamos, às vezes, nas perguntas ou nas respostas, né? Porque as criaturas querem tudo engessado, na mão. Eu falo isso. Porque quem tem que fazer somos nós, né? Em tudo. Todo mundo quer tudo pronto, já pronto, sem trabalho, infelizmente, né? A gente sabe bem disso, né? Ô, Afrânio, essa afeição de espíritos mais evoluídos, entre aspas, quando ela ocorre com o encarnado, ela não pode acontecer de esse encarnado deixar de ter uma evolução que ele poderia ter por causa desse. Eu sei que tem, você tem, não é arrastamento, essa história toda, mas fica mais difícil a pessoa evoluir, sair daquele estágiozinho de chiqueirinho, se o espírito ainda ajuda, puxa mais para baixo, né? Concorda? Você já deu a resposta. Arrastamento irresistível não existe. Mas veja bem, nós falamos no início aqui, planeta de provas e expiações. Se acontece, veja bem, só acontece porque realmente aquele que precisa passar por isso está dentro da prova dele. E ele tem que vencer a prova. É mais difícil, mas alguma coisa, de novo, repito, aconteceu nessa vida ou em outra que ele tem que passar por isso. Que às vezes não é quem ele prejudicou na outra vida que vem pessoalmente, não. Às vezes vem outro espírito, por outro motivo qualquer, que vai continuar. Né? O escândalo é necessário, mas ai de quem? Aquele que o pratica. Porque às vezes eu faço mal para uma pessoa, a pessoa desencarna, mas me perdoa. Ela não vai voltar para se vingar. Mas eu deixei ali uma porta aberta através do magnetismo para que aconteça algo comigo. Né? A não ser que eu também tenha melhorado muito. Mas mesmo assim o resgate sempre vai haver. Quer dizer, é difícil, Consuelo. Mas é prova da pessoa, não é outra coisa. O acaso não existe. Então vai passar? Vai, porque precisa. Né? Vai ser arrastado? Pode ser que seja. Tomara que não, né? É mais difícil, mas é a necessidade da pessoa. Não acontece por um acaso, não. Tá legal? Legal. Pô, gente, deu a hora. Vamos deixar essa pergunta 484. Tá? Não é o ônibus, não, gente. É a pergunta, tá? 484. Não é o Olaria Copacabana, não. Tá? Para semana que vem. Tá joia? Alguém quer falar mais alguma coisa? Agora mudou o número. Acho que é 483 ou é 403, sei lá. É Ipanema agora também, né? Vem Ipanema. Mudou tudo. Eu fui office boy, hein? Eu não sei, porque eu não vou muito para lá, eu moro aqui.
quero nem saber de lá. É o inferno.